Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar início a mais uma semana de estudos em casa, né? Vamos manter o foco. Nono ano precisa manter o foco, gente, fazer as atividades, entregar tudo direitinho. A gente não tem previsão de retorno às aulas presenciais, então vocês precisam valorizar esse momento que vocês estão tendo de estudo em casa. Assistam às aulas, vocês não estão assistindo, tá? Nós estamos vendo que as visualizações das videoaulas está sendo mínimo, muito pouquinho. Uma judiação, viu? Vamos pegar firme aí nos estudos e vamos andar, vamos caminhar. Nono ano, tá na reta final. Bom, gente, para a gente dar início a essa semana, vocês receberam um material, né? Uma apostilinha feita pela escola. Só que dessa vez nós vamos trabalhar em conjunto. A apostilinha que foi feita pela escola, né, que eu elaborei para vocês, em conjunto com a apostilinha universitário, que é aquela que vocês estavam usando nas aulas presenciais na escola, que vocês recebem da escola, tá? Então eu vou pedir a vocês que mantenham as duas, nós vamos trabalhar em conjunto com as duas apostilas, tá bem? Nessa que eu elaborei para vocês, eu coloquei aqui que nós vamos trabalhar a Era Vargas. É uma parte da matéria que a gente não estudou ainda, a gente está começando agora. É um período muito longo, gente. Olha, vai de 1930, eu coloquei aqui uma linha do tempo, ó. 1930 até 1945, a Era Vargas. Tem muita informação para a gente estudar dentro desse período. Vai dar tempo da gente ver tudo? A gente vai conseguir detalhar tudo? Não, não vai dar. Mas pelo menos uma noção de tudo isso a gente precisa ter, tá? Na apostila universitário, esse conteúdo está da página 20, tá na apostila número 1, da página 26 a 49, tá? Então vocês podem dar uma lida lá para entender um pouquinho melhor, até para ter uma compreensão melhor, porque é bastante coisa mesmo que a gente vai ter que estudar. Olha, na linha do tempo que eu coloquei para vocês, mostra que a Era Vargas, o governo de Getúlio Vargas, ele está dividido em 3 períodos, a Era Vargas. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Não dá para a gente ver tudo numa aula só. Então, nós vamos um pouquinho por semana aí. Mas a gente vai começar aqui, governo provisório, em 1930. Mas antes da gente ir, porque a gente tem que fazer ali na atividade, eu preciso que vocês entendam um pouquinho do como era antes de 1930, né? Então, antes de começar o governo de Getúlio Vargas, o Brasil, politicamente falando, estava dividido em 2 grupos. Nós tínhamos os fazendeiros de São Paulo, produtores de café, e os fazendeiros de Minas Gerais, produtores de gado leiteiro. Eles se revezavam no governo federal. Um ano tinha eleição, eles conseguiam eleger um presidente fazendeiro, produtor de café de São Paulo. No outro ano de eleição para presidente, eles elegiam um fazendeiro produtor de leite, de gado leiteiro, de Minas Gerais. E assim foi durante muitos anos, essa divisão entre paulistas e mineiros, né, na política, no governo federal. Até que em 1929 aconteceu a queda da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, e isso gerou uma crise muito grande. E os Estados Unidos, que era o nosso maior comprador de café, deixou de comprar o nosso café. E isso causou uma crise muito grande para os fazendeiros produtores de café do estado de São Paulo. E naquele momento, quem estava governando o Brasil era o Washington Luiz, um fazendeiro produtor de café de São Paulo. Então veja bem, em 1930, né, eles teriam novas eleições e aí trocaria o governo.
Se era São Paulo que estava governando, pelo acordo que eles tinham, o próximo seria Minas, o fazendeiro de Minas que teria que ganhar. E ganhava, viu, gente? Porque o negócio era tanta falcatrua, era tanta roubalheira de voto e coisa errada, que realmente o candidato que tinha que ganhar, ganhava. Para vocês imaginarem como o negócio era, né, falcatruado. Só que aí São Paulo, né, o Washington Luiz, ele não indicou um mineiro, ele indicou Júlio Prestes, ele indicou um paulista para ser candidato à presidência. E Minas, os fazendeiros mineiros ficaram muito bravos. Aí se uniram aos políticos do Rio Grande do Sul, aos políticos da Paraíba, e lançaram o nome de Getúlio Vargas para concorrer às eleições, né, daquele ano, com a esperança de ganhar. Mas São Paulo ganhou a eleição, né? Júlio Prestes acabou ganhando as eleições e Getúlio Vargas perdeu. Bom, então como é que Getúlio Vargas chegou ao poder? Através de uma revolução, né? Existe uma discussão em cima dessa questão, se realmente foi uma discussão, se realmente foi uma revolução ou se foi um golpe, mas no final das contas, Getúlio assumiu após esse movimento chamado de Revolução de 1930, Revolução de 30, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, né? Quando Getúlio Vargas assume o governo, primeira coisa, rasgou a Constituição, né? Ele dizia que seria um governo provisório, que ele iria fazer uma nova Constituição e que ele iria governar o país provisoriamente, até que ele faria novas eleições e organizasse todo o país. Mas, na verdade, isso não aconteceu, né? Ele, desde o início, mostrou seu caráter muito centralizador, ele queria realmente ter todo o poder em suas mãos, e os paulistas foram percebendo que a coisa foi ficando muito difícil, porque ele fechou o Congresso, né? Os deputados, senadores, a gente não tinha, o Congresso foi fechado. O legislativo federal, estadual, municipal, foi tudo fechado. No lugar dos governadores, ele colocou interventores. Então não tinha eleição, ele colocava para governar nos estados e municípios pessoas da sua confiança. E São Paulo, né, havia perdeu tudo, não tinha poder nenhum. Então São Paulo, em 1932, organizou uma revolta que foi chamada de Revolução Constitucionalista, pedindo uma nova Constituição e eleições, né? Que Getúlio rapidamente organizou essa nova Constituição, organizou uma Assembleia Constituinte e elaborou uma nova Constituição. Mas a gente vai falar sobre isso posteriormente, tá? Bom, o que eu quero discutir com vocês um pouquinho agora? A gente vai falar um pouquinho a respeito da Revolução de 30 mesmo. Vocês têm um texto aqui. Antes da gente começar a leitura desse texto, eu quero dizer a vocês, eu não sei o que aconteceu. O texto saiu com um monte de pedacinhos repetidos e eu não percebi isso. Fui eu que digitei mesmo esse texto, palavra por palavra, e não faço ideia de como essas palavras se multiplicaram dentro do texto, né? Então eu vou pedir a vocês que corrijam o texto de vocês, anulem os pedaços que estão repetidos dentro dele, tá? Foi a última apostila que eu elaborei, e já com pressa, porque eu tinha data para entregar, então exatamente essa eu não reli, e não percebi alguns errinhos que saiu. Então eu vou pedir a vocês que corrijam o texto, risquem os pedaços que ficaram repetidos, tá? Que eu também não sei como que isso aconteceu. E aqui a palavrinha explique, ela também saiu escrita errada. Então eu quero que vocês corrijam a de vocês. Aí, por favor, que eu não percebi esses errinhos aí antes da edição para vocês, tá bom? Mas tudo bem, isso é coisa que a gente resolve, né? Vamos lá para a leitura do texto e interpretação. 1930, revolução ou golpe? A ascensão de Vargas ao poder foi de fato uma revolução. Não, desculpe, é uma pergunta. Foi de fato uma revolução? Para alguns historiadores, como Boris Fausto, por exemplo, sim. O que ocorreu em 1930 foi uma revolução. Houve uma disputa de poder entre as oligarquias
que acabou com a derrota da oligarquia cafeira paulista e a vitória das oligarquias de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, aliadas aos tenentes. Para tais historiadores, no pós-1930, o Estado, o governo, passou a atuar como um juiz, conciliando interesses de diferentes grupos sociais, fazendeiros, industriais, operários. Por isso, é chamado de Estado de compromisso. Já outros historiadores, como Edgar Dedeca, por exemplo, discorda disso. Segundo esse historiador, o que ocorreu em 1930 foi um golpe da burguesia contra o operariado. E a ideia de que em 1930 houve uma revolução é uma invenção dos vencedores. Isto é, de Getúlio Vargas e seus aliados. Para os vencidos, ou seja, para o operário, a disputa pelo poder já tinha sido definida em 1928, quando o movimento operário foi esmagado. Assim, para esse historiador, o Estado que nasceu após o governo de 1930 não era um Estado de compromisso, era sim um Estado comprometido com as elites e o controle da classe operária. Bom, independentemente de uma versão ou de outra, 1930 se transformou em um importante marco da história do Brasil. Bom, gente, nós temos aí duas visões diferentes da Revolução de 30, né? E eu quero que vocês leiam com muita atenção, vocês vão grifar no texto a visão do Boris Fausto. Deixa eu voltar lá, peraí. Vocês vão grifar a visão do Boris Fausto, tá? Na primeira, grifa lá no texto mesmo, precisa copiar. E na 2, vocês vão grifar a ideia do Edgar Dedeca. Na questão número 3, vocês terão que analisar, refletir as duas ideias e vocês vão me dar a opinião de vocês, qual das duas vocês acham que é mais convincente? Qual das duas vocês acham que é mais aceita? E vocês vão me explicar por quê, tá? No final, nós vamos voltar a depois que a gente terminar de estudar a Era Vargas, nós vamos retomar a esta questão para pensar novamente. Será que foi uma revolução, né? Como diz a pergunta aqui, ó. Será que foi uma revolução ou foi um golpe? Vocês vão perceber que isso vai ficar mais claro para vocês. Se vocês quiserem já ir lá na apostila do universitário, dar uma lida e já clarear a ideia de vocês em relação ao assunto, eu acho que é bacana. A gente vai aumentando o conhecimento, isso é muito importante, tá? No final aqui eu coloquei para vocês, ó, da apostila universitário, da número 1, não da 2, tá? Da número 1. Vocês têm na página 26 o exercício 1 e 2, e da página 27 o exercício 1, 2 e 3. Eu quero que vocês façam essa atividade também, tá? Vai ajudar vocês a ter uma compreensão melhor. Essa atividade vocês podem deixar lá na apostila, não precisa entregar junto com o material que vocês vão devolver depois, tá? É só para complementar o estudo de vocês. Bom, por hoje é só. Eu peço desculpa a vocês pelos erros que eu cometi aí na apostila, realmente eu não percebi. E me passaram despercebido, porque acabou indo para vocês com os errinhos, tá bom? Mas vocês façam as correções necessárias, que eu já passei para vocês. Parem a imagem do vídeo para vocês poderem verificar certinho no texto o que está repetido, mas lendo vocês já vão perceber que se repetiram algumas palavras, vocês conseguem riscar essas palavrinhas, tá bom? E façam com bastante atenção. Até semana que vem a gente vai dar continuidade a esse assunto, ok? Fiquem com Deus e até mais.